Todas as pesquisas de opinião mostram que a sociedade coloca como uma das maiores preocupações a questão da segurança pública. De outro lado, tramitam aqui na Câmara inúmeros projetos relativos ao tema, como observa o deputado Mendonça Prado, do DEM, de Sergipe, presidente da Comissão de Segurança Pública. Segurança aqui da Câmara. Perfeito. Segurança Pública e combate ao crime organizado. Combate ao crime organizado. Então, eu estava falando, quer dizer, a população, toda pesquisa que a gente lê, está lá, na cabeça da pesquisa, assim, as preocupações do brasileiro hoje em dia, e já vem de um certo tempo, a questão da segurança pública. Sim. A impressão que a gente tem, o leigo tem, é que pouco se faz nessa área. Apesar dos, digamos assim, do sucesso agora, parece que obtido no Rio, nos últimos meses, sei lá, algumas soluções mais ou menos pontuais. Mas a impressão geral, me parece, deputado, até começo assim, querendo saber a sua opinião. O senhor acha que as medidas na área de segurança pública têm tido efeito positivo? Ou falta muito ainda? Em alguns setores, sim. A verdade é que há uma sensação de insegurança muito grande. A população se sente insegura em razão de alguns fatos que ocorrem em determinados estados que causam, né, uma grande impressão negativa perante a sociedade. Homicídios, não é? As ações de organizações criminosas, do tráfico de drogas e muitas vezes a demora para o julgamento em razão das deficiências ou das imperfeições existentes no nosso ordenamento jurídico. Isso causa grande insegurança e o papel da Câmara dos Deputados é corrigir esses problemas. O senhor até me complementou, que eu falei Comissão de Segurança Pública, e o senhor bem lembrou, e de combate ao crime organizado. Sim. O crime organizado no Brasil, eu estava lendo assim, até para conversar com o senhor, quando se organizam 3 ou mais pessoas, Sim. que têm certos né, eles têm certos objetivos. Tudo. Quer dizer, existe, o senhor acha que o crime organizado no Brasil é um fato definitivo? Eles estão bem organizados mesmo? Quer dizer, a gente fala que crime organizado é gente organizada como o PCC, por exemplo, ou o PCC é um exemplo isolado? Digamos, é uma entidade sofisticadíssima em relação à média brasileira. Não, existe sim o crime organizado e nós temos vários grupos organizados em vários setores. Em vários estados também. E em vários estados brasileiros. O Brasil é um país continental. Nós temos uma fronteira extensa, não é? Acesso fácil de armas e de drogas. Isso facilita a ação do bandido, a ação do crime organizado. E isso faz com que haja maior necessidade de um preparo, de uma qualificação, de uma capacitação melhor das nossas forças policiais. Eu acho que as autoridades brasileiras têm agido, mas é evidente que há uma modernização dos meios tecnológicos, das armas, e é preciso que haja também maior investimento por parte do Estado, para que possamos também modernizar aqueles que combatem o crime. Aparelhar melhor, inclusive, os órgãos que investigam, para dar maior celeridade, para dar maior eficiência nas suas ações. E eu tenho certeza absoluta que as autoridades brasileiras estão observando, estão examinando todas essas prioridades e temos sim condições de agir combatendo o crime no nosso país. Uma pessoa estava me falando, nossa, eu fiquei impressionado que eu assisto uns seriados na televisão e eu vejo a polícia americana, por exemplo, seriado na televisão, ficção. Mas tem sentido o que ela me fala. Ela fala assim, eu vejo lá, o camarada pega uma amostra, leva para um computador, põe no microscópio e aquilo lá vai solucionar um crime. A gente está longe disso, né? É necessário um investimento maior por parte do Estado. Eu me recordo que há pouco tempo todos falavam sobre as ações do prefeito de Nova York, que ficou conhecida como a ação de tolerância zero. Fez escola no mundo inteiro. Fez escola. Ele se utilizava de estatísticas para localizar a maior incidência de crimes e colocava grupos especializados para fazer esse combate. E também investiu muito na elucidação dos crimes, através de exames de DNA, através de meios tecnológicos para alcançar autores de crimes e para constatar realmente fatos que ocorriam de forma ilícita, não é? Contrariando o que determina o ordenamento jurídico. Mas ali foi feito um investimento muito forte em segurança pública. Foi feito um investimento muito forte para preparar, para melhorar aqueles órgãos de investigação. E chegaram a índices extraordinários. Acho que o Brasil começa a pensar dessa maneira, em investimento, em tecnologia, em capacitação, na seleção dos integrantes das forças policiais.
Eu, pessoalmente, defendo que para ser policial militar, até para ingressar na polícia como soldado, deve ter curso superior. Para quê? Para interpretar melhor as leis, para conhecer melhor de tecnologia, para proteger a sociedade brasileira. A gente está falando de segurança pública, combate ao crime organizado, falamos dos policiais, vamos falar de uma questão que está na Câmara dos Deputados aqui e já provocou bastante debate, bastante polêmica. É a PEC 300. Sim. Que cria um piso nacional em termos salariais para os policiais brasileiros. Policiais civis, né? Civis e militares. E bombeiros. E bombeiros. Muito bem. Em que ponto nós estamos nessa questão da PEC? Porque o ano passado, eu me lembro, os policiais faziam até plantão aqui, ficavam aqui. Houve um certo nervosismo em alguns momentos, né? Houve debates aqui no plenário, a favor e contra. A coisa ficou meio travada, a impressão que a gente tem. Como é que está a questão hoje? Como a PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, o processo legislativo ele é realizado em 2 turnos de votações, houve uma votação em primeiro turno e falta apenas a votação no segundo turno na Câmara dos Deputados. Posteriormente, a matéria segue para o plenário do Senado, para o Senado da República, melhor dizendo, já que houve a apensação da PEC 446 e a PEC 300. São 2 propostas com o mesmo objetivo. Eu, pessoalmente, sou favorável e lhe digo por quê. O Brasil é uma república federativa, com estados que têm autonomia política e administrativa. Veja bem, os crimes praticados nos diversos estados brasileiros são tipos penais lá estabelecidos no nosso ordenamento jurídico que se dão de forma idêntica em todas as localidades do Brasil. Entretanto, as polícias militares e civis têm uma relação com seus estados que ocorre de forma dessemelhante. Ou seja, o estado A valoriza mais os seus policiais do que o estado B. O que acontece é o seguinte: as organizações criminosas, elas migram, elas saem daqueles estados que têm forças policiais mais fragilizadas e vão praticar crimes em outros setores. E isso faz com que a sociedade, de um modo geral, se torne desprotegida. E eu acho que o legislador deve ter essa sensibilidade de tentar dar harmonia nas ações, mesmo que seja por imposição legal. Então, o tratamento igualitário para todas as polícias vai propiciar ao cidadão melhor proteção, porque o policial precisa residir bem, precisa proteger bem a sua família, os seus filhos, com boas escolas. E hoje, nós temos policiais que moram ao lado dos bandidos. Nós temos policiais que têm remunerações insignificantes, que têm que lidar ou têm que combater o traficante de droga com muito dinheiro. E esse cidadão, na força policial, ele se torna vulnerável. Nós precisamos corrigir essas distorções e, por isso, eu sou favorável à PEC 300. Eu vou ler um trechinho aqui que me chamou a atenção. A PEC é uma intromissão no orçamento dos estados e fere o princípio federativo, uma cláusula pétrea da Constituição. Não, isso é um equívoco. Pelo contrário, a PEC ela melhora o orçamento do estado. Porque é um fundo federal. Exatamente. Será criado junto um fundo de natureza federal que vai fazer a transferência constitucional de recursos para complementar os orçamentos estaduais. Eu, inclusive, tive a oportunidade de ser o relator da PEC 300 na Comissão de Constituição e Justiça. Então, a PEC, ela cria um fundo e vai obrigar a União a compartilhar a responsabilidade com os Estados-membros. Isso é fundamental. Já acontece com a educação e com a saúde pública. A União já transfere recursos para esses 2 setores e compartilha obrigações com os Estados-membros, inclusive com os municípios. Como hoje a segurança pública, a responsabilidade das polícias militares e civis é dos Estados brasileiros, dos Estados-membros, a União não compartilha essa responsabilidade. A PEC 300 corrige essa distorção e eu entendo que é fundamental para o Brasil. Deputado, infelizmente nosso tempo acabou. O assunto não se esgota aqui de maneira alguma, ainda vai haver muita conversa esse ano, né? Vai ser preciso conversar muito, debater bastante ainda sobre essa questão toda. Né? Estarei sempre à disposição e é sempre um prazer estar aqui na TV Câmara. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Eu que agradeço. E obrigado a você que ficou com a gente até agora. Até a próxima.